te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Nesse momento, os irmãos terão também a oportunidade de trazer à frente os dízimos e as ofertas. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio do
seguindo, para o alvo eu vou. A coroa a conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero Aplauda o nome do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Muito obrigado por estarmos aqui, tendo a oportunidade de te louvar, de te adorar. Abençoe os dízimos e as ofertas que foram depositados no teu altar, Senhor. Abençoe a vida de cada um que está aqui, que o Senhor possa estar abençoando esse culto, Senhor. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se sentar. Graça e paz, irmãos. É bom nós estarmos aqui para cultuar ao Senhor. Antes da mensagem, quero falar para os irmãos o seguinte: a gente está no período de eleições aqui na igreja. E hoje é o último dia, quarta-feira, né? Dia 30. É o último dia do quadro lá, pendurado. Então, se você ainda quer se candidatar a alguma função para 2023 ou quer indicar alguém, dá uma passadinha lá, escreve no quadro, porque na semana que vem, domingo, é a nossa assembleia eletiva. Então, nós vamos definir aí o nosso quadro de atividades ou liderança, né, para o ano de 2023. Vem aí aniversário da igreja, né, 18 anos de BEMAVE. Será no segundo domingo. Quero a mobilização da igreja, né? Eu quero a mobilização da igreja, né? Participações, nós vamos ter aí teatro. Parece que o Cantares está escalado também aí, não sei, para cantar. Tem coreografia, mas se apresente para fazer parte dessa festa. Vai ser tudo aqui, culto da manhã e culto da noite será aqui. Nós estamos pensando aí na possibilidade de ter um almoço e um bolo à noite, enfim. Participe, é aniversário da sua igreja, né? Vigilantes da saúde. A gente está no processo, tá, de ajustes para colocar em ação aí esse projeto, que é o Vigilantes da Saúde. Já tem pessoas que deram seus nomes para participarem, pessoas que estão formadas na área de saúde ou em alguma outra área que podem contribuir, que é para a gente manter a igreja saudável, né? Tanto na saúde física, emocional, espiritual. A gente vai tentar trabalhar nessa linha aí, tá bom? Ontem nós tivemos uma ação evangelística, né, liderada pela classe dos adolescentes. Como professor da escola dominical e como diretor da escola dominical, né, quero dar os parabéns à classe dos adolescentes, né, parabenizar a Renata, a Ellen, que são as professoras, e todos os demais adolescentes, as crianças, os adultos, o pessoal todo que participou. Foi uma bênção muito grande, foi muito bom, foi tão bom que não choveu. Estava marcado tinha 95% de chance de chover. Eu estava preocupado com isso. Mas deu um sol maravilhoso, foi uma bênção muito grande. Deus reteve o tempo para que a gente pudesse fazer essa ação. Teve bastante repercussão na cidade. É um ponto onde a igreja fez o trabalho
um ponto de bastante passagem, né? E alguém que publicou isso no JF Depressão, teve vários comentários, várias pessoas agradecendo, falando assim, ainda há esperança. Quando eu vi esse comentário, ainda há esperança, eu achei muito interessante, né? Então, o caminho é esse, gente, o caminho é esse. Vamos fazer a obra de Deus enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais poderá trabalhar. E a gente está no tempo do dia ainda, então vamos trabalhar, fazer a obra. Eu achei interessante um outro comentário, um rapaz falou assim, uma maneira dinâmica e tranquila de pregar o evangelho. Teve um outro que falou assim, alguma coisa, falou assim, um adolescente e um senhor me deram essa água no ponto do ônibus. O sorriso cativante, a alegria em fazer esse trabalho, encheu meu coração de alegria. Então essas coisas são muito boas de se ouvir, né? Não para nossa glória, mas teve recepção, né? Tem gente que fala mal? Claro que tem, sempre vai ter gente que fala mal. Mas se 97 abençoado, que benção, né? Sinal que a gente está no caminho certo. Vamos ler a palavra do Senhor para uma meditação nossa em breves minutos, lá em Marcos 4, 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41, um texto que a gente já conhece e que será a base da nossa reflexão aqui, diz assim, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo, mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Senhor, a leitura da Tua palavra foi feita e nós estamos aqui, ó Deus, para receber do Senhor uma palavra aos nossos corações. Por favor, Senhor, fala conosco. Usa, ó Deus, esse Teu servo que fala contigo, apesar das fraquezas e limitações do mesmo. Usa a Tua serva, ó Deus, a Ilza, como instrumento das Tuas mãos também. E usa cada um de nós, ó Deus, que aqui estamos, para que possamos ser abençoados pela Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Recomeço depois da tempestade. Bom, o texto que a gente leu aqui fala sobre um desafio que os discípulos tinham. Era um desafio estratégico. Na verdade, era uma ação estratégica, né? Jesus falou, vamos passar para o outro lado? Vamos passar para o outro lado do lago de Genezaré? Vamos passar para o outro lado do mar de Tiberíades? Ou mar da Galileia, mesma região, né? Vamos passar para o outro lado? E aí, então, o texto fala que os apóstolos, né? Deixando toda a multidão, e no barco onde Jesus já estava, começaram a empreitar, essa empreitada, essa travessia do mar da Galileia. Para alguns objetivos na vida, é importante deixar algumas coisas, ou até mesmo algumas pessoas, para trás. Tem alguns objetivos da vida que só é possível alcançar com menos gente. Não dava para colocar todo mundo na embarcação. A Bíblia é bem clara no versículo 36. Deixando a multidão, entraram no barco que ele estava e foram. Né? Então eles foram. Às vezes é necessário, para você atingir seu objetivo, abandonar certas coisas, né? Certos hábitos, certas pessoas, certos comentários. Há uma série de coisas que às vezes a gente precisa deixar para trás para conseguir alcançar os nossos objetivos. Né? Outra coisa que a gente aprende nesse texto, no versículo seguinte, é que tempestades, muitas vezes, vêm sem avisar. Às vezes está tudo tranquilo, às vezes o céu está... Tem até um hino do cantor cristão que fala isso, né? Às vezes o céu está azul, está tudo tranquilo, tudo bem, mas bate um temporal, chega de repente chega uma tempestade, chega um temporal, e a sua vida fica em risco. Às vezes a sua vida fica em risco de uma coisa assim, estava tudo normal, tudo tranquilo, e daqui a pouco você começa a correr risco, você tem que lutar pela sobrevivência.
Quantas pessoas a gente já viu que foi fazer uma cirurgia, um procedimento cirúrgico simples, e teve complicação e começou a lutar pela vida? Às vezes ia fazer uma cirurgia no dente, já havia acontecendo isso. Uma cirurgia no dente. Simples. E daqui a pouco está internado no CTI. Tempestade às vezes aparece assim, de repente, na nossa vida, né? Não tem como você prever. Não tem como você dar conta disso, né? E há coisas, há tempestades, há situações que aparecem na nossa vida e parecem letais. Os discípulos disseram, estamos morrendo. Estamos morrendo, Jesus, acorda. Todos nós vamos morrer, o Senhor também. Acorda. Parece letal o que está acontecendo, parece que você não vai sobreviver, parece que você não vai sair disso, parece que você não vai conseguir transpor esse acontecimento, essa tempestade. Né? As dimensões do perigo são registradas na história aqui. O Mar da Galileia tinha 21 quilômetros de extensão. 21 quilômetros. Quase daqui é Matias, né? Mais ou menos daqui é Matias Barbosa. De largura, 13 quilômetros. Tanto que eles tinham que viajar para cruzar esse mar, essa porção de água doce, na verdade, né? É chamado de mar, mas era uma porção de água doce. Era 13 quilômetros, mais ou menos daqui no Carrefour. Aqui no Carrefour, mais ou menos. 13 quilômetros para atravessar com essa embarcação, né? E a profundidade, mais raso, 25 metros. E o mais profundo, em torno de 43 metros. Muito risco. É muito risco. Depois que você está atravessando, são 13 quilômetros, né? Você chegou no meio, vamos pôr no 6,5 quilômetros, né? Metade, para voltar. É difícil, né? Você está no meio da tempestade, no meio do mar, como é que você faz para voltar agora? Agora você tem que, ou você segue diante, ou o que você vai fazer? Então, o risco ali, muito grande que eles estavam correndo, né? Tinha nome. Você conhece o nome da sua tempestade. Você conhece, talvez, os danos que pode causar. Você, talvez, conhece aí essa tempestade mesmo que te abate, te abateu. Você conhece. Você conhece a largura, né? Largura, a altura, a profundidade. Você chama pelo nome. Paulo chamou de Euroaquilão. Euroaquilão. A tempestade que acabou com a embarcação deles no capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos. Tinha nome. Era um maremoto chamado Euroaquilão, que destruiu toda a embarcação, pedaço de madeira para todo lado, e eles agarraram os pedaços de madeira para tentar sobreviver, e sobreviveram. Muitas vezes a gente sabe o nome da nossa tempestade e o risco que oferece, né? Mas Jesus estava lá. Jesus estava na popa daquela embarcação. A popa da embarcação é a parte de trás. A parte de trás. Jesus está atrás. Como um pai que guarda um filho, né? Quando o filho está andando de bicicleta, você está aprendendo a andar de bicicleta, você vai atrás. Não é isso? Você vai atrás segurando ali, soltou o banco, mas você corre junto para tentar impedir que uma queda aconteça ou para minimizar uma possível queda. É atrás. Para guardar suas costas, para te dar retaguarda. Jesus estava lá atrás. A embarcação estava indo. A embarcação estava sofrendo os danos da tempestade. Mas ele estava ali. E a Bíblia diz, projeta por gentileza para mim Isaías 30, versículo 21, jovem. Isaías 30, 21. Vamos ver o que diz o texto. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. O texto de Isaías 30, ele começa fazendo uma crítica ao povo que estava buscando refúgio em países mais poderosos, belicamente, para se proteger contra invasões estrangeiras. E eles então buscavam apoio no Egito, buscavam apoio em outros países mais poderosos, Etiópia, não sei o quê. E aí Deus fala assim, não façam isso. Ouçam a voz que vem de trás de vocês, é a voz do Senhor. É essa voz que vai guiar, ela está atrás, está na popa. Mas eu estou no meio da tempestade, ele está atrás. Mas eu estou no meio do temporal, mas ele está atrás. Ele está na embarcação,
Ele está num lugar seguro. Do lugar seguro onde está, Ele te dá o comando por detrás de você. Vira para a direita, vira para a esquerda, segue em frente, toca a sua vida. Ouça essa voz, porque é a voz que te guia, né? Então, Jesus estava lá. Isso fazia toda a diferença. Jesus estava na embarcação com Paulo também, no capítulo 27 de Atos. Na noite anterior, em que aconteceu em que a situação piorou, depois de 14 noites, sem ver a lua, segundo Paulo, tudo escuro, sem luzes, só sentindo o vento bater na água, subindo, e tudo acontecendo naquela tempestade toda, de madrugada. Uma noite daquela, Paulo estava dormindo e Deus apareceu para ele num sonho, na pessoa de um anjo, e falou com ele: Paulo, a embarcação vai se perder, mas fique tranquilo que nenhuma vida se perde. E aí Paulo levantou de manhã, naquela turbulência toda, tomou café. Gente, come, fique tranquilo. Mas como é que a gente vai comer? A gente está no meio da tempestade. Quando a gente está no meio da tempestade, a gente não quer comer, a gente não quer contato com ninguém, a gente quer se isolar. Vive a sua vida normal. Come. Porque o Senhor, a quem eu sou e de quem eu sou e a quem eu sirvo, disse que para mim essa noite, através de um anjo, que nenhuma vida vai se perder. E de fato a embarcação toda, o navio todo se desfez nas ondas do mar, mas eles sobreviveram todos, né? Então, ouça a voz que vem atrás, né? No meio da tempestade, ouça a voz que vem de trás, a voz daquele que te aconselha, a voz do Pai que te guia, né? Outra coisa que a gente vê nesse texto é que Jesus estava dormindo numa almofada, né? Dormindo. E eles vão despertar Jesus, falando: Jesus, a gente vai morrer. Às vezes o silêncio de Deus é didático. É didático, às vezes, o silêncio de Deus. Nós falamos aqui sobre esperar em Deus, né, na classe dos adultos. Às vezes ter que esperar pelo tempo de Deus, em que as coisas vão acontecer, mas às vezes é didático o silêncio de Deus. A coisa que a gente vai perguntar para Deus, Ele não vai responder. Não vai. Não adianta você ficar de mal com Deus, não, Ele não vai responder, não. Mas nem tudo que a Helena me pergunta, eu não tenho condições de responder. Porque para ela não vai fazer o menor sentido. A criança, quando quer uma coisa, ela não sabe de onde você vai tirar o recurso, não é isso? Eu quero picolé. Ou então, eu quero sorvete, mãe. Você está no final do mês, você não tem um centavo mais. Mas ele não quer saber onde você vai tirar o recurso. Ele quer o picolé, quer o sorvete. É isso que ele está querendo. E a criança insiste. Às vezes, mesmo em situações desfavoráveis para ela, de repente a gargantinha não está muito boa, e você sabe o seguinte: se eu der um sorvete, eu der um picolé, vai piorar, mas ela quer. E aí, às vezes, o não ou o silêncio, porque chega uma hora que você para de falar, né? Chega uma hora que você para de falar com a criança. Marquinhos, do outro lado ali, tá jovem. Então, chega uma hora que você para de falar com a criança, de dar resposta para a criança acerca daquilo que você não quer dar. Você fica em silêncio, não é isso? Ou é só eu que faço isso? Eu quero. Você já vai ficando irritado com aquilo, você fala: quer saber de uma coisa? Na hora que cansar, para. Você vai assistir o Brasil jogar lá e deixa falar. Aí cansa e para. Mas tem umas crianças igual a Helena que não cansa, não. Papai, e o meu sorvete? Ela muda a forma de falar, sabe? Vai mudando o jeito de falar até. Eu acho que outras crianças fazem isso também. As crianças de hoje estão mais perto que a gente quando era criança, né? Eles mudam o jeito de falar. Uma hora depois, e o sorvete, hein? Seria bom um sorvetinho agora, hein, pai? Puxa vida, estou insistindo nisso até agora. Mas às vezes o silêncio é didático. Você não responde para não se cansar. E porque não faz sentido para a criança ouvir. A mesma coisa é Deus. Não é que Deus vai cansar. É porque não faz sentido. Tem coisas, Jesus falou assim: tem coisas que eu faço agora, vocês não vão entender. Mas lá na frente vocês vão entender. Vai fazer sentido lá na frente. Aqui agora não faz sentido nenhum. Porque todas as ações de Deus e todas as falas de Deus são produzidas através de um propósito, e com um propósito. Deus não joga a palavra fora. Quando Deus encontrava com Adão no final do dia, não era para bater papo. Ô Adão, e aí, como é que foi seu dia hoje aí? Está tranquilo? Pescou bastante? O que você fez hoje? Não era para bater papo com Adão. Entende? Tudo que Deus fala, tudo que Deus faz, tem um propósito. Ele não faz nada sem propósito. A gente faz muita coisa sem propósito, mas Deus não. Então, às vezes, o silêncio de Deus é didático. O silêncio de Jesus ele era didático. A fé daqueles homens precisava ser aprimorada através da dificuldade que eles estavam passando ali. Precisava ser enraizado, precisava ser fortalecido. E Jesus levanta, calma com toda a tempestade, para com tudo, mas vai falar com ele o seguinte: por que vocês são tão tímidos?
E aí tímido aí é aquela expressão que fala, os tímidos não herdarão o reino, né? Tímido não no sentido de personalidade, mas no sentido de falta de ousadia. Por que vocês não têm a ousadia de acreditar que eu estou aqui no barco? Por que vocês não foram, apesar do medo, apesar das circunstâncias, apesar de tudo, por que vocês não foram apesar de? A gente tem que avançar apesar de, né? Apesar de acontecer isso, apesar de acontecer aquilo, apesar daquilo outro, eu tenho que prosseguir. Meu objetivo é chegar lá. Ele não falou, vamos tentar chegar do outro lado. Ele não falou isso. A fala dele foi, vamos para lá. E foi ele que falou. Não foi uma sugestão dos discípulos. Foi uma ordem de Jesus. Se fosse sugestão de algum discípulo, poderia falhar no meio do caminho. Mas como era uma palavra de Jesus, ele sabia que eles iam chegar do outro lado. Molhados, mas iam chegar. Temerosos, com medo, né? Tremendo, tudo quanto é jeito, mas ia chegar. Quantas vezes você não atingiu algum objetivo na sua vida até tremendo? Nossa, eu achei que não ia dar. Deu certinho. Foi Deus te empurrando, né? Vai, vai. Não, eu estou com medo, mas vai assim mesmo. Vai com medo mesmo. Se eu faço alguma coisa enquanto eu estiver com medo, mas eu faço, na próxima vez eu vou ter menos medo. Mais fé. Entende? Porque limites foram vencidos. Foi destravado. Então, na próxima vez que eu tiver um desafio, né? Não aconteceu isso lá com Davi? Davi falou, já foi um urso, já foi um leão, agora vai ser um gigante. Provavelmente a primeira batalha de Davi contra um urso, deve ter, meu Deus, é eu, esse urso aqui agora. Ai, meu Deus, e agora? Hoje à noite, nós vamos trazer uma mensagem falando sobre um cidadão chamado Benaia. Já ouviu falar dele? Ah, então você vem no culto da noite. Benaia também matou um leão. Sabe como é que Benaia matou um leão? Dentro de uma caverna. Estava no inverno, certamente ele entrou na caverna para se aquecer. Tinha um leão lá no fundo. Ele falou, gente, só tem um espaço para um aqui dentro. E ele matou o leão e ficou lá. Esse é o Benaia. Só para você ter uma ideia. Então vem hoje, você vai escutar uma mensagem sobre Benaia que vai mexer com a sua vida. Vou procurar saber quem são os Benaias. Né? Então, quando Davi enfrenta o urso, enfrenta o leão, isso vai aprimorando a fé dele. Então ele chega diante do Golias e fala, e o Benaia matou um gigante também. Olha só que semelhança. O Benaia, eu não vou adiantar a mensagem, não, você não vem. Não, você não vem à noite. Bom, mas já que eu falei aqui, tem que terminar. O Benaia foi o homem, um guarda-costas de Davi, talvez o mais valente, porque Davi tinha um exército poderoso, né? Um exército poderoso. Desses homens poderosos, o maior deles era o Benaia, tanto é que ele se tornou depois chefe da guarda de Salomão. Ele ajudou a entronizar Salomão e foi chefe da guarda. O homem era bom. E ele mata um gigante, aparece um gigante egípcio lá com a lança desse tamanho para o lado dele, e ele só com um pedaço de pau na mão, ele falou, um leão já foi, você tem certeza que você vai agir por cima de mim? Era um gigante egípcio, um homem poderoso. Ele passa por cima do cara, pega a lança do cara, que nem inventava pegar direito, e mata o sujeito com a própria lança dele. Aí eu quero saber o seguinte, quando eu li esse texto, falei, gente, eu quero ser um Benaia. Eu quero ser um Benaia. Não é para sair matando os outros, nem matando leão por aí não, porque eu sou pró-vida de animais. Então daqui a pouco vê isso na internet lá, tem que processar esse pastor que está querendo matar leão por aí. Falaram que a gente não podia nem correr da onça, né? Quando tinha onça aqui em Juiz de Fora. Mas enfim, quando Davi então passa pelos primeiros desafios, ele chega diante do Golias com mais fé. Né? E quando esse pessoal está enfrentando essa tempestade aqui, o objetivo é chegar do outro lado do rio com mais fé. A experiência era para isso, né? Ao que tudo indica, né? Então, durante a tempestade, Jesus cobra deles fé e coragem. Só consegue transpor as tempestades e sobreviver às tempestades quem tem fé e coragem. Fé no sentido de saber que Deus é maior do que qualquer tempestade. E coragem para continuar avançando até contra a sua própria natureza. Quando a sua natureza fala assim, eu não tenho condições de continuar. Mas você se esforça e vai. Por isso que Jesus falou, tem de bom ânimo. Quando ele fala tenha bom ânimo, quando a Bíblia diz tenha bom ânimo, é que você tem que se animar todo dia. Você tem que acordar de manhã e falar assim, não, eu vou. Porque tem dia que você não tem nem vontade de acordar. Seria bom se eu tivesse dormido e não acordar lá no céu.
Não é isso que acontece? Ou é só comigo às vezes que acontece isso? Às vezes a tempestade está tão grande que você fala assim, gente, não, chega. Eu já passei por isso. Estado depressivo, onde você fala, chega, para mim não dá mais não. Tem ânimo para mais nada nessa vida. Mas aí você tem que, né? Entra o Benaia de novo na história aí. O Benaia estava na caverna. Às vezes tem que ir para a caverna. Lá para dentro falar com a gente mesmo. Peraí. Deus é maior que isso. Peraí, não, mas Deus já me deu vitória nisso. Deus já me tirou da situação dessa. Deus já fez parar uma tempestade aqui. Não, peraí. Deixa eu continuar. No meio da tempestade, o que Jesus falou? Você tem que ter fé, tem que ter coragem. Tudo conspira para você desistir. Tudo conspira, mas nunca foi o contrário disso. A Bíblia não fala o contrário disso. A Bíblia diz exatamente isso. Que tudo conspira contra a gente. Mas o que vence o mundo? A Bíblia diz. A nossa fé. Olha, o mundo inteiro vai conspirar contra vocês. Mas o que vence o mundo? A nossa fé. Né? Bom, aí a gente vai entrar agora realmente no tema, né? Que é o recomeço após a tempestade. Para conseguir recomeçar depois das tempestades, naquele caso específico ali, tinha que tirar um pouco de água do barco. A Bíblia diz que entrou muita água na embarcação. O barco estava ficando cheio de água e eles já sabiam que ia afundar. Não tinha como você chegar do outro lado com aquele peso todo de água, tem que tirar. De repente até tirar a túnica e torcer, sabe? Sabe o que significa isso? Remover lixos emocionais que muitas vezes travam os nossos passos. Eu já atendi pessoas, eu atendi uma mulher uma vez, uma mulher bonita, há uns 15 anos atrás, fala que ela é bonita para justificar o que eu vou falar depois. Uma mulher muito bonita. Há uns 15 anos atrás eu atendi uma mulher que ela tinha sido casada, ela casou muito jovem com um homem mais velho. E ela era muito bonita. E o homem tinha muito ciúme dela. Tanto ciúme que ele trancava a casa com ela dentro. Colocava cadeados nas janelas, trancava a porta e ia trabalhar para ela não sair, que ele tinha medo dos outros homens olharem para ela. Ao nível de loucura. Era um relacionamento totalmente tóxico. Totalmente tóxico. Ele vigiava ela o tempo todo, que ele tinha medo de perder, que ela era muito bonita. Até que um dia ele vacilou, ela fugiu. Ela fugiu da cidade dela, rapou fora da cidade dela, fugiu e veio para Juiz de Fora. E aí encontramos com ela, eu já estava iniciando o ministério pastoral e tive a oportunidade de atendê-la no gabinete. Eu era pastor auxiliar na segunda igreja. Tive a oportunidade de atendê-la no gabinete, ela me contou a história e tal. Mas o que aconteceu? Deixou lixo emocional nela, esse relacionamento tóxico que durou alguns anos, deixou muito lixo emocional nela, deixou ela muito para baixo. Então, ela não conseguia se relacionar com outros homens, ela não conseguia refazer a vida dela, não conseguia, chorava muito, ela não conseguia avançar, ela não conseguia chegar do outro lado do rio, por causa desse lixo que estava acumulado dentro dela. E foi um trabalho de oração, de aconselhamento, de ombro a ombro. E hoje, graças a Deus, tocou a vida para frente. Mas é muito difícil. Então, para eu conseguir chegar do outro lado, eu tenho que tirar os resíduos da tempestade. O que é a tempestade que um dia passou pela sua vida, o que deixou de resíduo na sua vida? Será que deixou um pouco de água no seu barco? Será que a túnica ainda está molhada com essa tempestade que passou? Porque tem coisas que a gente se lembra que aconteceram na nossa vida que fazem a gente sofrer tudo de novo. O coração palpita, a mão sua, não é? Da crise de ansiedade, de uma coisa que aconteceu 10 anos atrás, 20 anos atrás. Está ali, o emocional está abalado ainda. Entende? Então, para conseguir avançar e chegar do outro lado, é necessário tirar a água do barco. É necessário pegar todo esse lixo que ficou, toda essa lembrança que ficou, que é nefasta, que é ruim e que te atrapalha, e tirar. Você pode até lembrar da tempestade, mas procure lembrar pontos positivos da tempestade. A gente atravessou o mar, a gente quase morreu afogado, mas que bom que Jesus estava lá. Ele levantou, rapaz, estendeu a mão, parou tudo, hein? Lembra do ponto positivo, lembra do momento que foi bom. Perdoe a si mesmo, perdoe pessoas que estavam envolvidas ali. Sabe? Se libera disso, libera a sua alma dessa prisão. Você conseguir chegar do outro lado, cara, não fica difícil. A gente não tem nem ideia do quanto o nosso emocional comanda a nossa vida. Sabe?
Quando você começa a ouvir uns psicólogos, ler alguma coisa de psicologia, lidar com gente, aí você começa a perceber o quanto o emocional controla a nossa vida. Tem coisas que não deslancham na nossa vida de jeito nenhum por causa do emocional que foi abalado lá atrás. Contei esse caso dessa moça aí, mas tem outros. Tem pessoas que às vezes têm problema sério com o pai, relacionamento com o pai. E porque teve um relacionamento tóxico com o pai, alguma coisa aconteceu, não consegue ter um bom relacionamento conjugal. Às vezes tem um problema sério com a mãe e não consegue depois ter um relacionamento conjugal saudável, não consegue casar, ou se casar, começa a ter problema na vida conjugal. É o lixo que está lá dentro ainda. Tem coisas que refletem na minha vida hoje com 47 anos de idade que foram geradas quando eu tinha 7. Mas tem 40 anos que você está me seguindo, está junto comigo, está me atrapalhando a chegar do outro lado. Às vezes a potencialidade de alguém fica minada, fica minguada por causa desse vírus que está ali, trabalhando dentro do coração. Entende? Isso é muito sério. É por isso que muitas pessoas se debruçaram em torno de programação neurolinguística e coisas dessa natureza. Hoje em dia se fala muito sobre ressignificar. Hoje em dia se fala muito sobre inteligência emocional, uma série de coisas. Porque, segundo o Augusto Cury, as nossas maiores doenças não são físicas, são emocionais. E geram doenças físicas posteriormente. Mas começam no emocional, abalado, destruído. Prisões da mente. Tem um livro do Augusto Cury que chama isso, Prisões da Mente. Eu li esse livro 2 vezes. Tão bom que eu li em 3 dias, um livrão assim. São coisas que aprisionam a nossa mente. O trauma da tempestade, né? A água suja está ali. A água do mar está ali. Toda hora que você olha a água, você lembra da tempestade. Você faz uma ligação com a tempestade. E aí treme tudo de novo. Alguém disse assim, lembrar o passado é sofrer 2 vezes. Relembrar o passado é sofrer 2 vezes. E a gente tem que se livrar disso conversando com a gente mesmo. Muitas vezes você tem que conversar com a gente, com você mesmo. Existem situações que você não pode se abrir com ninguém. Pelo ofício que exerce, por falta de coragem, pela gravidade. Aí é contigo mesmo que você vai conversar. É você e Deus. Você vai ter que entrar mesmo numa caverna, igual entrou lá o Benaia numa caverna e falar com Deus, bater um papo com Deus e bater um papo com a sua alma, porque está batido a minha alma. E tentar reajustar isso ali. Em alguns casos é isso. Em outros casos, procura ajuda profissional, vai procurar um psicólogo. Senão isso aí vai te matar. Essa tempestade que está durando esse tempo todo, pode te matar lá na frente. Então procura ajuda profissional no psicólogo, procura um pastor, procura alguém da sua confiança. Bate um papo, pede oração. Você não precisa nem contar o que aconteceu, mas para mim, por exemplo, você nem precisa contar nada. Pede uma oração, pede uma intercessão, pede um irmão para orar por você. Olha, irmão, ore por mim. Deus sabe, não precisa contar não. Para Deus ir tratando com essa água que está ainda no seu barco. Senão você não vai chegar do outro lado não. Né? Então, primeiro, remover a água, o resíduo, né, da tempestade, a água que está no barco, o resíduo do mal que aconteceu. Refletir sobre isso, ou sobre o agir de Deus em meio a tudo isso. Espera aí, eu passei por essa situação, mas como que Deus agiu? Porque muitas vezes a ação de Deus no meio das nossas tempestades é tão sutil a ação dele, que a gente não percebe. Às vezes é sutil. Essa de Jesus aqui, no caso aqui, foi uma ação não sutil. Foi uma ação drástica. Ele levantou e mandou parar tudo e de repente parou. Mas algumas ações de Deus são sutis. E se confunde com eventos naturais. Né? Você poderia falar assim, eu orei para que não chovesse ontem e para que não atrapalhasse a ação evangelística dos adolescentes. E aí não choveu. Você poderia confundir isso com uma questão natural. O vento espalhou a chuva. O vento espalhou a chuva, não choveu. Mas você também pode atribuir esse acontecimento, a uma ação direta de Deus. Então, refletir sobre a nossa caminhada com Deus e ver os marcos, né? Tem uma mensagem sobre isso, depois você procura na internet lá, os marcos espirituais,
observar na sua vida os momentos das ações de Deus. Tem ações de Deus que são diretas, como acabou com a tempestade, e tem ações de Deus que são sutis. Por coincidência, por obra do acaso, você está num ponto do ônibus, um ponto de táxi, ou no mercado, e se encontra com alguém que acaba te favorecendo de alguma forma, alguma coisa acontece, a sua vida toma um rumo diferente por causa daquilo. Quando você para analisar friamente um acontecimento desse, não sei se já aconteceu isso com alguém aqui, alguma coisa que deu uma guinada na sua vida por causa de um encontro casual, um encontro assim, quase que por acidente, mas a sua vida mudou completamente. Você pode atribuir isso ao acaso, ou falar, foi uma ação sutil de Deus no intuito de mudar a minha história. Né? Então a gente precisa refletir sobre o agir de Deus no meio das nossas tempestades. Aprender com esse agir de Deus, né? Eles, quando chegaram do outro lado, e finalmente chegaram do outro lado, eles estavam com medo, mas agora eles não estavam com medo da tempestade. O medo da tempestade ficou para trás, ficou lá na tempestade. Eles estavam com medo de Jesus. Eles estavam amedrontados. Quem é esse rapaz? Esse cara é perigoso. Esse cara é perigoso. Quem é esse? Ele fala, o vento obedece, o mar obedece. Aqueles homens estavam acostumados com tempestades do mar. Eles eram pescadores a vida inteira. Aquela região ali era muito aberta, é muito aberta. Tinha muitas situações como essas de tempestades no mar. Eles estavam acostumados com aquilo. Só que eles não estavam acostumados de ver isso paralisar de uma hora para outra a partir da voz de um homem. Se levantou e falou, para tudo. Quem é? O medo agora deles é de Jesus. É refletir sobre isso. Gente, quem é esse? Quem é esse? É? Então, aprender com o agir de Deus, né? O que Deus quis me ensinar? A gente também não pode ficar paranoico também com isso, né? Já atendi gente assim. Tudo que acontece na vida, a gente quer esquadrinhar, saber o que Deus quer me ensinar. Não, o que Deus quer te ensinar em meio às tempestades, Ele não quer te ensinar, Ele vai te ensinar. Deus é muito didático. Ele sabe como te ensinar. Se a gente vai pregar, vai dar uma aula, vai fazer uma tradução, uma interpretação de Libras, você aprende técnicas de alcançar o objetivo de passar a mensagem para o auditório. A gente tem técnicas. Pregar não é só chegar e sair falando. Dar aula não é só chegar e sair falando. Não, você tem técnicas para você observar o auditório, o ponto de contato ali, né, os sinais que você observa, a maneira de chegar lá no seu objetivo final. Quem dá aula, por exemplo, sabe o seguinte, eu tenho 30 alunos, o fulano de tal, ele só entende se eu falar assim. O Beltrano entende se falar assim. É ou não é, Luciano? Não é por aí? Você sabe mais ou menos como é que são os alunos. Esse menino aqui, não adianta falar com ele. Se eu der um trabalhinho para ele fazer, ele aprende. Se eu desenha aí, ele vai ficar bom. Mas se eu ficar falando na cabeça dele, ele não tem paciência para ouvir. Então a gente consegue recursos didáticos para passar as informações que a gente quer passar, que são necessárias passar. Agora, você acha que Jesus não tem como fazer isso? Você acha que Deus não tem como fazer isso? Ele sabe como ensinar. Ele sabe como fazer a gente aprender. E esses discípulos aprenderam, né? Aprenderam. Olha o Pedro ressuscitando morto depois aí no livro de Atos. A sombra de Pedro levantando enfermos. Aprenderam. No futuro, um futuro depois desse texto aqui, as outras pessoas falavam, quem são estes? Não era isso que falavam deles? Olhavam para Paulo, Silas, Pedro, João, tantos outros. Quem são esses que estão fazendo esses sinais aqui no meio da gente? Eram homens comuns, mas aprenderam com Jesus. Jesus falou, vocês vão fazer obras maiores que as minhas. Então, aprender com o agir de Deus, né? Aprender como que Deus faz. Testemunhar sobre esse agir de Deus. Né? Testemunhar, falar sobre isso. Olha, eu estava nessa situação e Deus me tirou dela. Não é uma glamorização do mal, não. Porque teve uma época que se falava muito de testemunho, né? Então as pessoas viviam falando sobre as mazelas que fizeram, que assaltaram o banco, que trocaram tiro com a polícia. Era uma febre isso aí no final da década de 90, início dos anos 2000. As igrejas, toda igreja tinha que ter alguém dando testemunho, gente ganhando fortuna com isso, né? O sujeito ia dar um testemunho aí, cobrava 5 mil, 10 mil, e as igrejas pagavam.
vai estar conosco fulano de tal, esse comando vermelho, a igreja lotava. Aí dava uma grana boa para o sujeito dar o testemunho dele. Não é glamorização do mal, né? Dar o testemunho do que Deus fez na minha vida não é para fazer glamorização do mal, não. É para exaltação de Deus. Eu sei o seguinte, eu já fui um drogado, eu, Cláudio, já fui um drogado, poderia estar morto hoje por causa disso. Mas graças a Deus que o Senhor olhou para mim e falou, levanta, rapaz, levanta. Não tem nada a ver comigo, tem a ver só com Ele, com a misericórdia dEle, com a graça dEle, que olhou para mim e falou, vem cá, rapaz, eu quero te usar. Vem cá, você vai ser uma bênção na minha mão, eu quero usar você. Fica nessa não. Não é glamorização, não tem nenhuma alegria de contar que eu já invadi o pronto-socorro, chutando a porta, tudo quanto é jeito, buscando remédio, alguma coisa que eu estava quase infartando. Não tem alegria em falar isso. É uma tristeza falar isso, porque a minha vida está sendo jogada fora, a minha adolescência, minha juventude sendo jogada na lata do lixo. Mas foi lá que Deus falou assim, vamos acabar com essa tempestade aqui? Vamos parar com essa tempestade aqui. E aí você fala, quem é esse que tirou esses vícios? Quem é esse que acabou com essa tempestade? Quem é esse? Então, quando eu falo isso, eu posso chegar, por exemplo, para alguém, como já aconteceu, de chegar para alguém e falar, meu irmão, eu sei que você está nessa situação, nessa, mas Deus tem poder para te tirar daí. Sabe por quê? Porque Ele me tirou. Ele me tirou. Então, dá o testemunho do que Deus fez na sua vida e você falar assim, Deus pode acabar com sua tempestade. Sabe por quê? Ele acabou com as minhas. Eu já passei por uma tempestade dessa. E Ele me fez sobreviver. Me permitiu sobreviver. E, depois disso tudo, eu segui viagem. Parou a tempestade. O que a gente faz agora? O objetivo é chegar do outro lado. Vamos embora. Vamos seguir viagem. Então, siga a viagem, meu irmão. Apesar dos pesares, apesar das dificuldades, apesar das lutas, das tempestades que a vida apresenta, e sempre terá. Sempre terá. Vai ter um dia que você vai ter uma chuvinha molha-bobo, né? Vai ter um dia que você vai ter um molha-bobozinho. Mas vai ter outro dia que a tempestade vai ser um pouquinho mais forte. Vai ter outro dia que vai ser um granizozinho. Vai ter muitos dias de sol, graças a Deus por isso. Vai ter. Mas em todos esses dias, Jesus está lá. E por detrás você vai ouvir uma voz que fala, segue. Você só não pode deixar essas tempestades, essas dificuldades, ficar deixando lixo dentro de você. Porque tem pessoas que vão passando pela vida com muitas tribulações e vai chegando ao final da vida com amargura no coração. Né? Você sabe que hoje em dia o índice de suicídio é muito grande na idade adolescente, né? A OMS tem estado preocupada com isso, né? Tem suicídio na adolescência, suicídio infantil. Estão registrando suicídios infantis na adolescência, mas também muitos idosos. Muitos idosos, pessoas que já estão com a idade bem avançada. Né? E eu conversei com uma vez sobre isso. Porque já vem acumulando tanto lixo, tanta coisa na alma, a alma já está tão desgastada. E a pessoa, por que Deus não me mata? Entende? Eu sei que é muito difícil. Talvez isso aconteça comigo. Talvez se eu chegar aos 80, talvez quando eu tiver com meus 80, 90, sei lá quantos anos eu vou morrer, talvez eu chegue lamentando assim. Talvez, não sei. Mas isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar aqui, ó, agora. Né? Agora. Alguém perguntou assim, pastor, você está malhando? Eu falei, tô. Você quer ficar fortão? Eu falei, não. Eu quero envelhecer tranquilo. Quero envelhecer bem. Não dá eu com 47 anos subir a escada e... Não, eu quero melhorar meu condicionamento físico. Não é para ficar fortão, não. Não precisa disso, não. Até porque músculo depois de 40 é difícil, né? Acontece, mas é difícil. É mais, né? Mas eu quero agora me preparar para quando eu tiver com 60, 70, 80 talvez, eu esteja um velhinho firme. Tem uns velhinhos firmes, né? Tem uns velhinhos firmes que dá para... Né? Então eu quero isso para a minha vida. E na vida espiritual também é assim. Eu quero treinar minha mente, a minha alma, para eu chegar numa certa idade, igual nós falamos aqui agora mesmo, Alexandre, chegar numa certa idade, lúcido, com a mente boa, na palavra, firme ali, entendeu? Firme, palavra ali, podendo aconselhar para os mais jovens o seguinte, meu filho,
Deus vai te abençoar. Ao longo da minha vida, eu nessas alturas dos 90 anos aqui, Deus me abençoou o tempo todo. Então Deus vai te abençoar também. Eu quero chegar lá desse jeito. Mas isso é preparo, né? Eu tenho que me preparando para isso. Nós conversamos aqui, eu e o Alexandre, agora sobre um irmão Sebastião Mendes, da Costa. Um diácono lá da igreja de Benfica. E morreu, acho que com 93 ou 94 anos, por aí, uns 4 ou 5 anos atrás que ele faleceu. Nunca estudou, assim, ele aprendeu a ler com 19 anos de idade, na roça. Quando ele recebeu o evangelho, ele falou, não, tem que ler esse livro. E ele não sabia ler. E aí, na Bíblia mesmo, alguém foi ensinando ele ali, ele foi aprendendo mais ou menos a juntar as letrinhas. E como é que esse homem pregava, né, Alexandre? Como é que esse homem pregava? O homem é bom. O homem é bom. Membro fundador da PIB-JF, só para você ter uma ideia. PIB-JF, segunda igreja, Igreja de Nova Jerusalém. Foi membro fundador. O homem estava lá, ele era missionário, ele não sabia nem ler direito, mas o homem era... Quer dizer, não sabia ler direito quando converteu. Nessa idade que eu conhecia ele, que já estava com mais de 70 quando eu o conheci, o homem estava... Ia bastante, era um homem bom, falava bonito, pregava bem, sem fazer nenhum curso. Morreu desse jeito, Alexandre. Com a mente assim, lúcido, tranquilo. Combati o bom combate, é isso? Terminei a carreira e guardei a fé. Tudo que eu estou falando aqui é muito fácil. É muito fácil. Só que não, né? Só que não. É muito difícil, não é fácil não. Tempestade não é fácil não. Mas o Senhor está no barco. Ele está no barco. Acorda ele de vez em quando, fala com ele, Senhor, não estou aguentando não. Agora está mais difícil para mim. Aí ele vai dar uma acalmada aqui e você continua. Senhor, hoje está... Ele vai dar uma acalmadinha e você continua. Né? Para conseguir chegar do outro lado, porque esse é o objetivo dele. A gente chega do outro lado da morte, quando a gente transpor o véu e chegar do outro lado da morte, chegar bem. Amém? Senhor, aplica a Tua palavra aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo tem poder de acalmar toda a tempestade, possa acalmar as tempestades da nossa alma e possa injetar essa palavra como uma vacina nos nossos corações, para que possamos, ó Deus, perceber a nossa vida, a nossa alma, dando respostas positivas à injeção dessa palavra. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, e nos dê uma tarde abençoada, um bom almoço para você e para sua família aí. Logo mais à noite falaremos sobre Benaia. Bem preparado para ouvir que você vai mexer na cadeira hoje à noite aí, tá bom? Deus abençoe.